webconferência. A gente tem feito esses encontros aqui pelo Telesaúde a cada 15 dias. Nós temos a honra aqui de receber o Wallace Caselli, que é dentista, e o Francisco José Dias da Silva, mais conhecido como Chiquinho, que é médico. Ambos trabalham na Secretaria Estadual de Saúde, uma atuação longa aí na defesa do SUS, e que vão falar sobre a política estadual de cofinanciamento da atenção primária. É claro que o tema ele é bem amplo, né? Em 1 hora de webconferência é difícil de tratar sobre tudo. Mas a gente achou por bem de colocar esse assunto dentro das webs, né? Porque é importante na discussão da estruturação da atenção primária. A Cláudia Rossoni também estaria com a gente, está até anunciado na página, mas ela não pôde comparecer, como eu coloquei, né? Fica para uma outra oportunidade. E uma outra justificativa é que foi colocado o título, erradamente, uma falha minha, como das práticas integrativas, mas que já foi conversado com a Ana Rita e outras pessoas da SESI, que será em outra oportunidade, mas a gente ainda não tem data definida. A próxima web, depois eu vou colocar aí na página, e a gente vai comunicar certinho o assunto, né, e vai ficar anunciado, disponível na página do IFES. Então eu passo a palavra para o Wallace e o Dr. Francisco para que eles possam discorrer sobre o tema. Então nós temos até às 3 horas, espero que vocês participem pelo chat, com perguntas, que a gente vai passando para os palestrantes conforme a gente for organizando aqui as falas, ok? Boa tarde a todos. Sou o Wallace. Vou falar um pouquinho para vocês sobre um assunto que está pegando, está trazendo muito trabalho para todo mundo, mas também muita esperança para todos que militam na atenção primária à saúde nos municípios capixabas e do nível central da selva também. Vamos lá, então, vou passar a apresentação, uma apresentação bem rápida, lógico que muito assunto está envolvido, pode discorrer horas e horas sobre esse assunto. O Dr. Francisco também está aqui comigo e, à medida que a gente for conversando, uma dúvida que for surgindo, já podemos ir fazendo essa interação via escrita, né? Para começar, acho que a gente tem que fazer uma ligeira abordagem, já que nós temos gente aqui que não está na prática diária da atenção primária, né? Então nós temos que fazer sempre uma lembrança. Quanto mais a gente fala sobre um assunto, mais a gente enriquece a discussão, o conhecimento e a divulgação disso. A atenção primária à saúde, alguns conceitos aqui, ela é a porta de entrada preferencial do cidadão brasileiro no Sistema Único de Saúde, no SUS. A atenção primária à saúde, ela deve garantir acesso, né, aos cidadãos, sempre nos princípios da universalidade, da integralidade e da equidade, né? E ela trabalha sobre ações coletivas individuais, visando dificuldades, necessidades mais frequentes com relevância na população, no seu território de atuação, né? Como começou essa história da política estadual de cofinanciamento? Essa história vem de muito tempo. A história vem desde que se associou os 3 níveis de governo, municipal, estadual e federal, para o financiamento da saúde. Lá no início do SUS, na Constituição de 88, né, isso já estava previsto. O Espírito Santo sempre com essa intenção o governo do Estado, sempre com essa intenção de fazer esse aporte para a PF, mas por muitas dificuldades, né, outras opções de investimento foram sendo feitas nesse momento todo. E em 2011, né, o governo do Estado, aí sim, né, já tinha um aporte grande de recursos voltados ao fortalecimento da atenção primária, em cima de concessões de unidades, equipamentos dessas unidades, muitas capacitações técnicas, farmácia básica e tantas outras, né? Ele partiu, né, para essa construção de partidos do cofinanciamento estadual para o custeio da atenção primária à saúde. A antiga reivindicação dos municípios, né, que a gente acredita
muito como instrumento de fortalecimento, né, para se continuar a crescer e para se, enfim, né, começar a construir uma atenção primária com bastante qualidade no nosso estado. A PECAPES, ela traz a questão da igualdade, né, e a questão do per capita muito forte. Essa política estadual de cofinanciamento da atenção primária, ela não trabalha a lógica da equipe de saúde, ela trabalha a lógica do cidadão. Então nós estamos aqui falando em um investimento estadual, né, para todos os cidadãos capixabas. Né. E dentro dessa lógica da igualdade, é lógico que nós não temos todos tão iguais. Né. Então a equidade, ela falou muito alto, e a PECAPES traz uma fórmula interessante, construída a muitas mãos. Uma das características dessa política é essa construção coletiva, dentro da CESA, junto ao COSEM do Espírito Santo, dentro da Secretaria de Planejamento do Estado, né, Secretaria de Transparência, né, a PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, e se acharam fórmulas muito interessantes. E a equidade está aqui como uma forma de fazer a justiça social na questão da saúde, né, discriminar positivamente regiões e populações portadoras de maiores necessidades. Nós veremos um pouquinho mais à frente. Aqui vocês têm essa apresentação, fica à disposição, né? A base legal que trouxe a PECAPES à vida, né? Toda a parte do planejamento culminou nessas portarias, resoluções e decretos que aqui estão à disposição de todos, né, que regulamentam essa primeira edição da PECAPES. O decreto chegou para ficar, né? Ele vai ser sempre permanente, mas a cada ano nós teremos novas resoluções cíveis e novas portarias de habilitação, né, com novas regras, sempre discutidas de forma bipartite. O objetivo da PECAPES é garantir, ampliar a melhoria da qualidade do acesso à atenção primária à saúde por meio de transferência de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo aos municípios capixabas para custeio de ações e serviços de saúde na atenção primária à saúde, né, e sempre vinculado ao cumprimento de metas. Não é um repasse financeiro puro e simples. É um repasse financeiro vinculado ao cumprimento de metas, trazendo a corresponsabilidade na gestão desses recursos, né, e trazendo principalmente a organização da gestão na questão da atenção primária, para evitar que esse recurso vá para outros níveis que não interessam, que não contribuem para isso. O outro objetivo é induzir a execução da gestão pública com base no monitoramento e avaliação dos processos de trabalho e resultados, trazendo uma forma bem transparente, né, possível de ser medida, que possa ser acompanhada por toda a sociedade. Esse é o interesse de toda a sociedade capixaba, consolidando, de fato, a mudança no modelo de atenção à saúde que a gente tanto busca. Os pontos fortes dessa política, alguns pontos principais, né, ela se caracteriza pelos termos de adesão, que tem uma duração de 1 ano. Né. Nós estamos vivendo hoje o termo de adesão que vai de abril de 2013 a março de 2014. Então, o termo de adesão é sempre vinculado ao alcance de metas e indicadores, de resultados de monitoramento. Né. Em todos os momentos é uma construção bipartite, Estado e municípios juntos. A transferência de recursos fundo a fundo, ela dá uma dinamicidade muito maior e muito boa a esse processo. A livre adesão municipal, né, o município ele é soberano, né, para decidir se ele vai fazer a adesão dele ou não às regras, né, que foram pactuadas na CIV. Primeiro e segundo termo de adesão com repasse integral de recursos. A lógica da PECAPES, ela traz como se fosse um cheque em branco, né? Todos estão fazendo o ideal, né? Ou seja, nós estamos repassando integralmente todos os recursos, né? Em cima de metas que nós acreditamos estão sendo cumpridas plenamente. Essas metas são elementares, são básicas para a organização da atenção primária. Então, durante o primeiro termo de adesão, que vai agora até março de 2014, né, e durante o segundo termo de adesão, que será até março de 2015, né, os repasses financeiros serão de forma integral. Poderão haver incrementos para o próximo, né, mas os repasses são de forma integral. A avaliação, né, dessas metas vai definir, a partir do terceiro termo de adesão, a continuidade ou não dos valores, né, colocados para cada município. Né. E um dos pontos também que nós tivemos muito cuidado na construção foi ter coerência com o Programa Nacional de Melhoria do Acesso da Qualidade da Atenção Básica, a temática do Ministério da Saúde.
todas as etapas da TECAPS Capixaba, nós construímos indutores para que os municípios consigam alcançar o máximo da qualidade cobrada pela PEMAC, né, e, consequentemente, também aumentar o recurso municipal disponível para a atenção primária à saúde. Como vocês viram na questão dos repasses integrais, logo no primeiro e segundo termo de adesão, a questão se baseia aqui na PEMAC. Você primeiro tem que chegar a um grau de qualidade, né, para você conseguir ter um recurso aumentado. Nós partimos ao contrário, nós estamos partindo do recurso cheio para auxiliar, para facilitar o município a conseguir implantar essa qualidade e aumentar o recurso através da PEMAC. A Política Estadual de Cofinanciamento, ela é composta de 3 etapas, né, uma apresentação mais metodológica, né. Essas etapas, a primeira etapa de adesão, nós já passamos por ela, os municípios fazem adesão à TECAPS, né, com metas anuais pactuadas, junto com suas equipes ATS. Quem faz de verdade, né, a questão acontecer são as equipes de trabalho, né. Tudo isso, toda essa documentação de entrada de adesão tem que ser aprovada no Conselho Municipal de Saúde, né, ou seja, o controle social está junto, está presente, né. E além disso, toda a documentação tem que ser homologada, né, no Conselho Intergestores Regional e no Conselho Intergestores Bipartite, né, ou seja, no nível regional e no nível estadual, né. Automaticamente a transferência trimestral de recursos, trimestral, para fazer um aporte razoável de recursos, né, é uma opção que nós tivemos neste primeiro termo de adesão, né. Vejam bem, né, tudo que acontece dentro de um termo de adesão, ele é pactuado com antecedência, né, dentro do Conselho Intergestores Bipartite, né, para que isso fique bem claro e transparente para todos os participantes. Então, ficou pactuado nesse primeiro ano a transferência trimestral de recursos, né. A segunda etapa, a etapa que nós chamamos e já estamos, é o monitoramento e avaliação e o apoio institucional. O que é o monitoramento e avaliação? É o monitoramento mensal dos indicadores. Isso a gente recomenda e foi acertado que seria feito pelas equipes de atenção primária à saúde, já que elas estão pactuando desde o início, desde o momento da adesão, pelas secretarias municipais de saúde. Teremos momentos regionais, quadrimestrais, para avaliação de resultados, né, junto ao Conselho Intergestor Regional, né, sempre com a aprovação do Conselho Municipal de Saúde, para que sejam validados pelos pares, ou seja, os municípios de uma região, a cada 4 meses, irão apreciar o resultado de cada um dos seus pares, né, e haverá uma validação por toda a região sobre esses resultados alcançados, né, e cada município, ao fechar o seu relatório quadrimestral, né, de resultados, tudo isso tem que ser apreciado pelo Conselho Municipal de Saúde, né. Além disso, prevê a avaliação anual. A avaliação anual é feita pelo nível central da CESA, né, essa avaliação anual que faz a recomendação de valores, que faz a recomendação de resultados para a construção do novo termo de adesão no período subsequente. E o apoio institucional, que é a grande aposta na renovação, na mobilização da atenção primária do Espírito Santo, né, tem que ser feito pelos níveis, nível Secretaria Municipal de Saúde, nível Secretaria Regional, Superintendência Regional de Saúde e nível central da CESA. Lembrando sempre que o apoio institucional às equipes de atenção primária é feito pela equipe municipal, né, de apoio institucional da Secretaria Municipal de Saúde, né, que, quando necessário, ela pede também um apoio da equipe regional da CESA, que pede também, né, a colaboração e estar junto da equipe central, né, nos problemas e nas questões que irão surgir. Durante esse período do monitoramento, avaliação e apoio institucional, esse 1 ano de transcorrer, estão previstas visitas a equipes de saúde, né, visitas que nós chamamos de avaliação externa, né, que são feitas, são conduzidas por técnicos da Secretaria Regional de Saúde ou do nível central, certo, dependendo da necessidade, e do COSEMES, né, do Espírito Santo. Nunca com a intenção, né, de fazer uma avaliação por fazer, né, mas com a intenção de estar junto, também mais um aspecto de apoio institucional. Nós vamos tentar fazer com que todos acompanhem o processo e todos vivenciem os dramas, as possibilidades, né, ou seja, temos que partilhar.
Nós temos que ter uma fala mais horizontalizada, mais ombro a ombro, todos têm que se ouvir, todos têm que fazer o seu apoio. Ao final de um ano, né, a avaliação anual dará as bases para o novo termo de adesão. Né? O novo termo de adesão tem que ser aprovado no Conselho Municipal de Saúde novamente, tem que ser homologado no CIG, né? Terá incrementos de recursos, né? Terão metas revisadas, né? Terão regras do jogo, né? Colocadas no próximo termo. Né? E para quem não conseguiu alcançar a meta no primeiro ano, ainda existe um período, né, para se trabalhar essas metas não cumpridas, né? Ou seja, é sempre no processo de muita transparência e de construção bipartite. As metas do primeiro termo de adesão estão aqui postas, são 5 metas. Né? A primeira meta é a territorialização, só que não é pura e simplesmente a territorialização. O TECAPS pede a territorialização com 100% de cobertura de agentes comunitários de saúde. Nós entendemos que esse elo é necessário para que a atenção primária à saúde, de fato, seja executada pelas equipes dentro dos seus territórios de atuação. Essa foi um dos pesos maiores do processo, 30% do total, né, avaliado está vindo da questão de territorialização com cobertura de agentes comunitários de saúde. A outra parte pesada desse peso avaliativo vem pelo cadastro de famílias. Né? Nós temos território, nós temos agentes, para que nós tenhamos de fato um cadastro de família o mais complexo, o mais completo possível. Né? Só com esse cadastro de família o mais completo possível, nós temos condição de construir mapas de riscos de famílias, para que a gente possa priorizar situações, para que a gente possa, de fato, né, começar a trabalhar as questões que afetam toda a comunidade que vive naquele território. Além disso, nós temos a utilização de planilhas do Plano Diretor da Atenção Primária à Saúde para a programação de ações voltadas à mulher e à criança. Né? E 10% do peso sob o alcance de indicadores do CISPACTO ou do COAP. Né? Ainda não está definido, está definido sim, o alcance de indicadores, né, perdão, mas o que estiver em vigor no momento do corte avaliativo, né, que pode ser quadrimestral, né, ou pode ser, ou deve ser, terá que ser o anual. Né? Nós teremos acesso ao CISPACTO ou ao COAP, aquele que estiver em validade no momento. Né? Nesse inteirinho não existe nenhum prejuízo para os municípios na questão avaliativa. O Francisco quer complementar alguma coisa? O Wallace. Pois não? Deixa eu ver como é que está o som. Acho que está certo. Estão me ouvindo? Então, assim, voltando no slide anterior, e agora também eu estou vendo que você está... Eu tenho visto que municípios com uma cobertura de 70% ou mais tem conseguido resultados melhores na implantação das redes, né? Só um minutinho que o pessoal está tentando acertar aqui. Vocês estão me ouvindo? Então, voltando à pergunta. Obrigado, o pessoal está respondendo ali que está me ouvindo. Outra pergunta, a implantação de redes, né, que tem a ver com essa cobertura, porque parece que é uma coisa aleatória, vamos aumentar essa cobertura, né, e a gente tem alguns anos com 50% aqui no estado. Isso é um fato, sim, Wallace? É uma impressão minha ou eu estou exagerando? O Chiquinho também pode responder, que realmente a gente tem que ter uma cobertura alta para poder as coisas acontecerem em todas as redes. Por exemplo, melhorar a assistência hospitalar depende de uma cobertura alta na atenção primária, alta e de qualidade, né? Não adianta você ter mais de 50%, 70% se não tem uma qualidade. É isso mesmo ou eu estou exagerando, estou falando óbvio? Meu mestre Guru Marcelo, né? Se a gente não conhece o nosso quintal, a gente não sabe a hora de limpar, de jogar coisas fora, de plantar uma grama nova, né? De pintar. Né? A questão do território é de extrema importância, né? Para você delimitar a área de atuação dessa equipe. E você conhecer as pessoas que estão ali dentro, né, é fundamental para você planejar qualquer tipo de atividade que seja eficiente na questão da saúde, como qualquer outra questão de planejamento, né, qualquer outro empreendimento. Né. Então, você conhecendo, tendo de fato conhecimento das famílias, conhecimento das pessoas que estão naquela área,
né, é que você vai definir, né, qual é a necessidade real e, consequentemente, as redes se organizarão de uma forma muito mais eficiente, né, com muito mais objetivo, com muito mais resolutividade, né, e, consequentemente, com menores custos para se alcançar o que se pretende ao final. Né, e é uma melhoria de qualidade de vida da população capixaba. Não sei se eu te respondi, né, você falou aqui. Estou Francisco? Diga. Tá. Só complementando um pouquinho o que o Wallace e o Marcelo colocaram, eu acho que o foco dessa questão ao estabelecer uma base, né, um território de ação da equipe de saúde, a gente sair um pouquinho mais da ideia do fazer mais do mesmo também. Né? Tem a palavrinha atenção primária que é a responsabilidade sanitária. Então a gente, enquanto equipe de saúde, se entender como responsável por contribuir para que aquela comunidade produza saúde para si, aquele grupo de pessoas que a gente assume responsabilidade. Então, é por isso que nesse primeiro desenho das metas do PCAPS, o ponto de partida foi a territorialização, vocês vão ver à frente na apresentação do Wallace, com um peso de 30% na avaliação. Porque é determinante para qualquer coisa que a gente queira fazer, que construa algo diferente, né, que a gente está buscando no Sistema Único de Saúde, é uma atenção primária capaz de resolver efetivamente problemas de saúde. Sem território, nós não vamos conseguir isso numa lógica de construir a responsabilidade sanitária que a equipe tem que ter, né, e os demais passos do processo, a Alice vai comentar à frente, capazes de fazer com que a gente realmente exerça o cuidado com a saúde da população. Né? São coisas diferentes da gente abrir pontos de atenção, colocar a equipe, atender e produzir consulta. A gente está falando de produzir saúde. Né? Acho que isso aqui é muito simbólico quando entra esse primeiro indicador, a territorialização, que é a base de tudo. E o Alice já colocou, não existe rede de saúde que não tenha uma atenção primária forte. Eu não faço rede só com média e alta complexidade. Porta de entrada. E quem tem que organizar a circulação do paciente nas redes de saúde é a atenção primária. Os processos de avaliação envolvidos na PCAPS, PCAPS e PICS, né, acabou dando a confusão do tema de hoje, né? Prática Integrativa Conjuntural e Polícia Estadual de Cooperação. Foi pactuado faixas de desempenho para avaliação, né, para cada uma das metas. Né? Essas faixas de desempenho estão aqui, elas são classificadas em 4 itens, né, insatisfatório, regular, bom e ótimo, né, e os pontos de corte, todos eles pactuados, que são aplicados a cada meta envolvida no processo. Né? A cada desempenho, né, final, né, essa aqui também é mais uma tabelinha, né, como que ficou o município ao final de um ano? Se o alcance dele foi ótimo, né, ele tem 100% da parte variável da PCAPS. Né, nós veremos também um pouquinho mais à frente que a PCAPS ela se divide, a questão do recurso, em duas partes. Uma parte fixa, de 20% do montante geral, né, igual para todo mundo, e os 80% variáveis, né, em cima da questão do BH e da receita total do município. Né? Então, pois não. Só um minutinho. Vamos lá, como é que tá? Ok, gente. Você trocou o lado aqui. Tem um F, esse F está atrapalhando. Então, para o novo termo de adesão, desempenho alcançado nas metas avaliadas.
Oi. Ok? Agora tá legal, né? Minha alma botafoguense, minha, doutor Francisco, se eu não me engano, Marcelo também tem coração alvinegro, né? Nós estamos de bem com a vida, essas coisas, né? Não é sempre que a gente ganha alguma coisa, então a gente está feliz da vida, né? Então, gente, as faixas de desempenho, depois da soma de todas essas metas, né, no final de um ano, é que vai determinar esse tipo de ajuste da parte variável para o novo termo de adesão. Né? Ótimo se vai conseguir 100% do incentivo variável, bom 80%, regular 60% do incentivo variável. Agora, se a gente olhar na tabela anterior, a gente vai ver que insatisfatório, quando está igual ou menor que 49% do alcance de metas. Né? Ou seja, é média 5 para passar. Isso foi uma coincidência. Né? Lembrando que faixa de desempenho, estatisticamente, é quando nós agrupamos, né, questões referentes àquela classificação o mais próximo possíveis, ou seja, características próximas do ótimo, características próximas do bom. Né? E toda essa conta acabou chegando nesses patamares que estão aqui definidos. Isso aqui é uma pequena demonstração rápida da nossa planilha de monitoramento, que nós fizemos uma opção interna dentro da CESA. Nesse primeiro mês de atuação da PECAPES, nós não estamos exigindo que essa planilha aconteça, até porque nós não enviamos para todo mundo, né, pelo fato de priorizar a ação na questão da documentação dos municípios para a liberação do primeiro repasse trimestral da PECAPES. Então, a nossa opção foi essa nesse momento. A gente entende a dificuldade de todos, né? Mas também nós acordamos, isso foi passado às regionais, eu acredito que a todos os municípios, sim, que no segundo mês, né, todas essas planilhas estarão já à disposição de todas as secretarias municipais de saúde, né? Então serão alimentados os dados do primeiro e do segundo mês. Não tem dificuldade. Vamos acompanhar rapidamente aqui apenas um município hipotético aqui, que tem uma população IBGE de 14 mil pessoas. Né? Todos os municípios nos comunicaram, através de documentação, quais as equipes que eles tinham, né, as suas populações e o local onde elas estavam, o local de atuação dessas equipes. Né? Quando não havia uma equipe para uma determinada população, ou seja, uma população não estava coberta a nenhuma equipe com orientação APS, né, nós pedimos também que essa população fosse discriminada como uma equipe em formação. Né? Tudo isso passou pelo Conselho Municipal de Saúde e está com a gente. Na verdade, isso já é um pré-compromisso, né, de entender que a atenção primária tem que ser cumprida em 100%. Daí, justificando, né, esse repasse integral nessa primeira edição. Então, aqui nesse município, eles têm duas equipes, uma equipe de saúde da família e uma equipe de atenção básica. As duas equipes, elas não alcançam a população total. Nós temos aqui 4.500 pessoas, né, que não têm cobertura por equipe APS. Então, elas são discriminadas aqui como uma população não adscrita à equipe APS, mas elas serão computadas no monitoramento. Na questão do território, né, as áreas totais de cada equipe estão aqui. No caso da população que não tem nenhuma equipe, ela tem uma estimativa de áreas, está aqui. O total de microáreas com agente comunitário de saúde, que é o objetivo mensal, né, deverá sempre ser posto aqui do lado e automaticamente sairá o resultado do alcance da meta por equipe. Cada linha, né, a equipe tem a leitura dos seus indicadores aqui. Né? O que está em verde aqui e amarelo são áreas dessa planilha que não podem ser trabalhadas, né, na parte de baixo também. Somente os campos em branco é que podem ser trabalhados, podem ser alterados, né, incluído, consertado, retirado. Né? Então, cada equipe vai ter, ao final de um mês, né, que colocar para ela e para a equipe municipal de apoio institucional, avaliação e monitoramento, total de microáreas com agentes que ela tem, total de famílias cadastradas que ela tem, né, o total de famílias em situação de risco programadas, ou seja, que já estejam fazendo parte da programação, do planejamento rotineiro da equipe, e se utilizam ou não a planilha de programação para a mulher ou para a criança. Né? Aqui no caso vai dizer como nós estamos trabalhando com a planilha de Excel, né, na expectativa do eSUS trazer para a gente uma ferramenta de última geração. Né? Então, nós estamos hoje trabalhando e otimizando o recurso da melhor forma possível. E, finalmente, o indicador alcançado que não é respondido pela equipe. Isso aqui é respondido pela coordenação. Esse alcance de meta já está em 100% da meta alcançada até que se defina,
né, quais são os indicadores que serão acompanhados ao final do período. Então, gente, a equipe responde, né, a cada mês, né, a tua situação, qualquer variação dessa, ela é retornada, ela tem que ser justificada, né, não precisa ser explicada nos mínimos detalhes, dizer o porquê daquela alteração, né, bem simples, bem sucintamente. E essa população que está em vermelhinho aqui, né, ela será, sim, todo mês repetida até que alguma situação se forme, uma equipe nova entre no pedaço, né, alguma coisa aconteça. Quando se alimenta essa planilha, automaticamente já temos uma avaliação do município no mês. Ou seja, a coordenação municipal ela vai conseguir enxergar para cada meta qual é a pontuação que ela está alcançando dentro daquelas faixas colocadas. E já vai ter um resultado fechado do mês. Lembra que a média é 5 para passar? Aqui no caso não está passando. Então, se essa aqui fosse a planilha da avaliação final depois de um ano, né, o desempenho, o percentual de recurso financeiro da parte variável para o próximo termo de adesão seria 0. Então, alguma coisa tem que ser feita. Se a cada mês nós temos condição de visualizar isso aqui, não só o município, como as equipes, nós podemos sim intervir. Aqui no caso, na próxima tela, né, vamos colocar aqui a próxima tela, alguma coisa foi feita. Né? O que foi feito aqui? Aumentou, né, o total de microáreas dessas equipes com presença do agente, aumentou o cadastro de famílias, né, aumentou também a busca de famílias em situação de risco, o estudo dessas famílias, né, passou-se a utilizar uma planilha aqui, mesmo que os vermelhinhos aqui ainda não estejam postos, nada aconteceu aqui, mesmo assim nós já tivemos modificação. O resultado do mês pulou para 65, né, então já está passando de ano, ainda não é média 7. E o desempenho para o próximo termo de adesão já dá condições de ter 80% dos recursos financeiros do próximo termo de adesão. Né, que a gente espera que os incrementos financeiros sempre aconteçam nesse processo. Ok? Então, lembrando, essa planilha será disponibilizada para cada município do estado com esses valores individualizados, né, por equipe para começar a alimentação de dados. E essa alimentação tem que partir lá da equipe de saúde. Né? Então, as instâncias que nós temos, né, dentro desse processo de monitoramento são essas instâncias aqui. Né? Nós temos as equipes de atenção primária à saúde, nós temos uma equipe de apoio institucional, monitoramento e avaliação municipal, né, que nós sempre pedimos para que os municípios oficializem junto à sua regional, quem ainda não fez, passou da hora de fazer, mas vamos lá. Né? Temos equipes de apoio de monitoramento e avaliação regionais da CESA e temos uma equipe de apoio, monitoramento e avaliação do nível central da CESA. Né? Então, essas 4 instâncias estão envolvidas no monitoramento, sempre naquela questão da horizontalidade. Todos aqui estão abertos para ouvir, né, uns aos outros, né, e para ajudar uns aos outros, com certeza. Né? A cada mês, o que nós temos? A cada mês nós temos as equipes de atenção primária, né, mandando a planilhinha, mandando os dados dela para essa equipe municipal. Essa equipe municipal vai ter aquela função, além do apoio, do monitoramento, de poder planejar e estar junto com essas equipes, né, a questão da avaliação e do monitoramento mensal do município, como que as coisas estão acontecendo. Né. Fazendo isso, esse resultado é comunicado à equipe da Regional de Saúde da CESA, para que ela também ajude nesse processo, é uma parceria constante. Né? Então, isso é feito mês a mês, esse monitoramento permanente e essa avaliação mês a mês, para poder planejar uma intervenção, uma ida, um apoio mais direcionado para uma ou outra equipe, sempre repassando para a regional, para que esse trabalho seja conjunto. Né? A cada 4 meses, né, irá acontecer o relatório quadrimestral. A cada 4 meses de dados, né, o relatório daquele mês vai gerar um relatório do quadrimestre. O que aconteceu nesses 4 meses, de uma forma sucinta. Isso tem que ser apreciado pelo Conselho Municipal de Saúde, o controle social tem que estar presente. Essa consciência, como eu falei logo no início, falar bastante sobre um tema, principalmente um tema bom, um tema do bem, um tema que leva a acabar um pouco com essa desigualdade social que nós temos no nosso país, né, de uma forma muito aguda ainda. Né? Isso é muito interessante e muito importante para a maturidade de todos os envolvidos. Né? Então, esse relatório quadrimestral apreciado pelo Conselho Municipal de Saúde é enviado pelo município para a equipe regional de apoio e monitoramento da CESA do nível regional. O que vai acontecer?
todos os relatórios quadrimestrais daquela região, estando com essa equipe, né, o que se pretende agora é que essa equipe chame, né, dentro de uma oficina de avaliação, uma oficina de validação de resultados, né, na CIR, na Comissão entre Gestores Regionais, né, a validação desse processo, como eu já disse antes, eu estou brigando aqui com o ponteirinho, né, e essa validação dá origem a um relatório quadrimestral, né, onde a CIR coloca a aceitação do trabalho de cada um ou não, né. Uma negativa dentro da PECAPES não significa uma reprovação, muito pelo contrário. Essa questão de avaliar significar reprovar, significar que alguma coisa vai acontecer de punição, não é esse o objetivo. O objetivo é sempre que as dificuldades apareçam, né, para que todos possam se dar as mãos, né, todos possam caminhar juntos no sentido de encontrar uma solução. Então, a cada 4 meses, a equipe de apoio regional irá pegar esse relatório quadrimestral, que estará validado pela CIR, né, e vai mandar para a equipe central da CESA. Né, então, temos 3 setinhas azuis ali, que são os 3 momentos quadrimestrais durante o primeiro termo de adesão. Né. Então, a equipe de apoio regional faz a avaliação quadrimestral e ajuda no monitoramento mensal disso aí. O nível central da CESA, ele fecha a avaliação anual e faz o monitoramento quadrimestral, né, sempre atenta às demandas que vierem, né, da regional e dos municípios. Nós terminamos agora um ciclo de 4 oficinas pelo Estado para falar sobre a etapa de monitoramento, avaliação e apoio institucional, e ficou bem claro para a gente, todas as regiões estão pedindo uma Câmara Técnica, reuniões permanentes das coordenações de atenção primária à saúde municipais. A gente está ciente que isso demandará para o nível central da CESA muitas questões que terão que ser respondidas. Por isso que eu digo que estamos todos juntos nesse processo. Como é que foi a distribuição de recursos? Como é que foi a distribuição de recursos dentro da PECAPES? Né? Só para clarear mais um pouquinho aqui. Como eu disse, 100% do recurso, 20% dele, né, corresponde a uma parte fixa, que é dividido de forma igual para todo mundo, cumprindo aqui pré-requisito da igualdade na divisão desses recursos, e 80% compõe a parte variável, cumprindo aqui o que nós colocamos como princípio da equidade, respeitando o que o SUS traz para a gente. Né? O princípio da igualdade, muito simples, esse cálculo ele é feito de uma forma direta, o cálculo de referência sempre em cima de R$1 nesse primeiro termo de adesão, pega-se a população do município, no caso a população base fornecida pelo IBGE em 2011, porque 2011 é o ano que foi o ano que nós tivemos à disposição para trabalhar a receita total de municípios, né, fechada no Estado, né, e, consequentemente, nós temos que acatar a população do IBGE de 2011. Né, vezes 0,20. No caso, nós estamos trabalhando com R$1, 20%, né, 0,20. Então, isso é linear para todos os municípios. Então, a parte fixa está posta. Né, e a parte variável? A parte variável está presa à questão da equidade. E a equidade foi construída em cima de 2 indicadores, né? O índice de desenvolvimento humano, né, e a receita total dos municípios. Vamos começar com a receita total dos municípios. Ela responde por 50% do total de recursos, né, ou seja, do R$1, 50% a receita total. Né, ele é feito em cima da população do município, né, vezes 50 centavos, mais um índice, uma variação que nós construímos sobre esses dados, né, que são dados oficializados pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Né? Por que 2011 e não 2012? Porque toda avaliação, para ser o mais justa possível, que é um dos grandes problemas da avaliação, ela precisa ser muito bem feita. Então nós temos que respeitar os tempos e os momentos para que os resultados oficiais aconteçam. E nós não podemos trabalhar com inferências de acho. Né? O acho aqui não pode fazer parte, né? Tem que ser a realidade. Né? Então, em cima da receita total do município, nós criamos uma variação percentual sobre a média estadual, né, que, na verdade, é aproximar, né, quem está sobrando acima da média, diminui um pouquinho. Quem está abaixo da média, chega na média. Né? Foi essa medida que deu conta dessa variação percentual sobre média. Média, né, por que média? Média a gente pega o valor geral de todos, né, soma tudo, divide, né, pelo número de 78 municípios e temos a média. Então, quando você trabalha com a média, você joga
uma questão de aproximar sempre dos maiores. É uma forma de trazer também quem tem as menores médias, né, para o nível financeiro melhor, né? E o IDH, trabalhamos com o IDH ainda do IBGE de 2000, nós não temos ainda o IDH de 2010, que está sendo preparado, calculado, e a qualquer momento pode ser oficializado pelo Ministério da Saúde, pelo IBGE, perdão, né? E que, pelo fato de ser 2000, está respondendo por 30% dos recursos. Se por acaso houverem mudanças, nós tivemos a mudança aqui do Tribunal e a mudança do IBGE, a qualquer momento nós podemos alterar esses valores, se for de comum acordo entre os entes, né, envolvidos na questão, no caso o Estado e os municípios, pela CIB, pela Comissão de Gestores Bipartite. Para o IDH, nós usamos uma variação sobre a mediana estadual. Então, a média, quando a gente tira, a gente puxa para próximo dos maiores valores. A mediana não. A mediana estabelece um ponto de corte realmente no meio da escala, né, e que faz muito justiça na questão social do IDH. Né? Como é que foi aqui o trabalhar com a média estadual sobre a questão da receita total do município? Nós chegamos que a receita total do município de R$ 2.300,05, né? E em cima do valor de referência de 0,50 centavos para que fosse distribuído. Né? Nós pegamos aqui como exemplo um município que tem, isso aqui são valores reais, tá, gente? Uma receita total de R$ 1.149,43 per capita, né? Isso é per capita, tá, gente? Ano. E pegamos o outro município que tem uma receita total de R$ 3.427,27 ano, no caso o ano 2011. Nós sabemos que essa linha vermelha é o ponto de encontro, né? É essa média estadual. Né? E nós queremos fechar, então, uma variação em cima dela para poder estimular uma igualdade nesse processo de partilha. Então, para o município 1, né, ele está a 50% do valor dele, né, do valor dessa média estadual, para chegar na média. Então, e no município 2 nós temos ali quase 50% sobrando acima dessa média estadual. É feita uma conta de aproximação simples aqui. No caso, é 50 centavos que nós temos que trabalhar. Esses 50 centavos vão ser acrescidos de mais 50,03%, que é a diferença para chegar na média, e esse município 1 vai ter nesse fator, né, receita total, os 50 centavos dele valerá 75 centavos. O município 2, né, como sobrou naquela questão, ele terá, logicamente, uma redução. Ele vai reduzir 49,01%. Então, 50 centavos dele cairá para 0,25 centavos. Né? E essa foi a mágica em cima da média estadual. Né? Ela, logicamente, terá que ser somada com a questão da mediana do IDH. Né? E como é que foi o IDH? Mesma proposta. Valor mediano do Estado, 0,728, né? Em cima do valor de referência, 0,30. Nós temos municípios com IDHs diferentes. Né? Quem está abaixo vai ser aproximado, quem está acima vai ser descontado, debitado no caso. Né? E essa conta fica, então, que para esse município 1, dos 30 centavos dele, ele vai ter quase 10% a mais e vai ficar com 0,32 e não 0,30, que foi a base de partida. E esse município que sobrou aqui, né, ele vai ser descontado de 17,6, né, e vai ficar com 0,26. O resultado disso tudo foi para a gente um quadrinho de uma forma simplificada. Né? A gente pode resumir nesse quadrinho aqui, numa distribuição de valores então próximos a R$1, né? Quando nós somamos aquela parte variável, junto com a parte da igualdade também dos 20%, os municípios capixabas ficaram com essa distribuição nesse quadro, né? O que dá uma linha média de 98 centavos para cada cidadão capixaba. Nós vemos aqui alguns municípios que estão bem abaixo, né? Aqui entre 40 centavos e 60 centavos. Na verdade, esses são aqueles municípios com receita muito grande, com IDH bom, né, que chegaram e fecharam essa média, né, do valor da PECAPES. Mas nós vemos aqui um ajuntamento, que a gente pode até traçar uma linha, né, que nós vemos aqui que praticamente 70 dos municípios capixabas estão entre um valor entre 84 centavos, né, e R$1,19. Sendo que um dos municípios ele se destaca, né, por receber bem diferenciado, bem lá em cima, né, que precisa mais da nossa ajuda ainda. Então nós temos aqui a certeza, né, que a fórmula encontrada ela conseguiu trabalhar uma questão de distribuição bem justa para o nosso Estado.
Se nós pegarmos apenas a questão da receita total municipal, né, em cima também da lógica do R$1, nós trouxe no nível de comparação para a lógica do R$1 e distribuímos, né, esse R$1 pela receita. O que nós vamos ter? Nós vamos ter esse quadro aqui, nós vamos ter uma massa enorme de municípios entre 40 centavos e 20 centavos ou até abaixo dele, né? E nós temos municípios aqui que estão sobrando. Se vocês olharem aqui em cima da linha verde, nós temos municípios que tem aqui está 60 centavos, nós temos município aqui com R$13, né, com R$8, com R$9. Né? Então existe uma discrepância muito grande. Né? Isso traz para a gente até, cadê aqui? Uma média seria feita, se a distribuição da PECAPS fosse desse padrão aqui, nós teríamos uma média de 74 centavos para cada município do estado, né, para cada cidadão estadual. Então isso aqui, gente, não é equidade. Isso aqui é uma distribuição que avilta os conceitos, né, do SUS. Se nós agora misturarmos aqui no meio, né, o resultado que nós tivemos com a PECAPS, né, vamos ver aqui o que vai acontecer. Né? Olha só, vejam bem, como é que os municípios PECAPS fazem a diferença aqui, ó, com esse cálculo que nós usamos. Né? E nós temos, logicamente, uma linha média aqui que reflete uma outra realidade. Nós subimos o valor para todos, né, e a grande maioria foi, vamos dizer assim, comprimida, foi trazida por uma situação de maior conforto nesse primeiro termo de adesão. De uma forma bem rápida, era isso que nós tínhamos para mostrar. Né? Nós temos muita coisa a falar, muita coisa a debater. Né? O primeiro período de vigência, de abril de 2013 a março de 2014, o valor foi de R$ 42.803.712. Né? Foi um valor que ficou até nos surpreendeu, foi acima daquilo que nós aconselhamos, que nós trabalhamos durante todo esse processo. Né? E uma coisa nós temos que considerar, gente, em termos de Brasil, em termos de país, nós estamos hoje entrando nesse processo com um valor de financiamento igual, por exemplo, ao estado de Santa Catarina, que já tem 6 anos que trabalha esse processo. E eles vão progressivamente adicionando recursos, pois eles chegaram 42 milhões para todo o estado agora, esse ano. Ano passado e esse ano repetiu. Só que lá são 170 municípios. O Marcelo conhece bem essa realidade de Santa Catarina, né, Marcelo? Então nós já estamos chegando ao nível, né, que Santa Catarina, né, está colocando. Se nós pegarmos outros estados do país, a gente vai ver que nós estamos com um aporte também, por município, bem considerável, talvez o maior do país, nessa questão, né, do custeio. A maioria dos estados também coloca essa distribuição em cima de equipes, distribuição por equipes. Né? 78 municípios do estado aderiram, graças a Deus. Né? Aqui está o nosso telefone da Coordenação Estadual da Atenção Primária à Saúde da CESA, nosso e-mail, nosso telefone. E lembrando que existem muitas questões que serão trazidas à tona. Nós temos aqui a intenção clara de construir uma parceria bem permanente com o Telesaúde. Acredito que a questão do ESUS vem fortalecer todas as partes, vai fortalecer o Telesaúde, vem fortalecer a PECAPS, vem fortalecer o nosso trabalho de monitoramento, avaliação, de planejamento de ações. Né? E é uma proposta que a gente confia muito. Nosso Estado está trabalhando com uma atenção diferenciada à questão do ESUS. Né? Em breve teremos boas notícias para todos. Né? O apoio institucional é uma das questões que afligem muito. Discutir o apoio institucional, que lógica é essa, que coisa nova é essa, não tem nada de novo, é uma coisa que a própria PEMAC federal já traz, e uma coisa que a própria política de humanização já coloca para a gente, né, que é trabalhar, que é tratar os assuntos de uma forma conjunta, como uma grande equipe municipal, que a gente já tratava, aliás, desde a época da PEMAC, para quem estava, desde essa época, não é, José? A gente está sempre aqui. Doutor Francisco, alguma consideração? Marcelo? Está aberto aqui isso. Bom, só alguns comentários a mais, Wallace. A Gilcé já tinha colocado aqui a possibilidade de avaliação ser feita mensalmente pela equipe de nível regional, mas acho que a questão principal que a gente tem que avaliar aí é construir o processo de baixo para cima. A gente ter efetivamente as equipes se apropriando dessas ferramentas. E aí nós estamos com algumas pessoas participando agora que são
lá da ponta, que estão no dia a dia, e o processo de trabalho de quem está na atenção, diretamente na atenção à saúde, ele consome muito. A gente vai precisar de se educar, e é isso que a gente vem tentando introduzir na PCAPS. Eu acho que é muito importante registrar isso, que essa ideia vai sendo incutida na cabeça das pessoas dentro do Sistema Único de Saúde. O financiamento ele é indispensável, mas o financiamento em si não garante nada. Ele não garante mudança de processo de trabalho. Então, é importante que a gente consiga casar o repasse de recursos com busca de resultado. Daí porque construir uma metodologia vinculada ao cofinanciamento poderia ter sido, digamos assim, muito mais cômodo e conveniente para todo mundo se o governador decidisse alocar recursos no orçamento da saúde para transferir aos municípios de forma automática, independente, sem nenhum, assumindo o papel do Estado, que é papel dele mesmo, de cofinanciador da saúde, destinar recursos para os municípios e pronto. Mas desde o início que surgiu essa discussão no governo estadual, se buscou fazer um casamento entre financiar e buscar resultado de saúde. Não ficarem coisas dissociadas e o resultado ser fruto do acaso, de processos de trabalho aleatórios. Então, quando a gente fala do monitoramento, é que não tem como a gente produzir resultados se a gente não acompanhar. Então, a gente precisa de criar o tempo necessário. É importante que as equipes de saúde cobrem isso da coordenação de atenção primária, de um momento programado, que a gente para e reflete sobre o processo de trabalho. Aí entra essas figuras que o Wallace estava falando, do apoiador, que pode cumprir esse papel. E aí o desenho que foi feito por nós, ele não é um desenho congelado, estanque, é uma primeira aproximação com esse processo de monitoramento, onde se espera que pelo menos uma vez por mês, e a gente sabe que às vezes até para alimentar os sistemas formais do Ministério há dificuldade para isso, as equipes se reúnam e avaliem esses 5 indicadores que foram pactuados. Sentem com a equipe de monitoramento municipal, alimentem sua planilha, seus dados disponibilizados, façam uma crítica, como é que está o processo ou não. E quando eu coloquei ali na digitação a questão da solidariedade, que o Wallace também colocou, é que é possível a gente construir um pacto dentro da região de saúde, para que um município possa solidariamente apoiar o outro. Se eu estou com dificuldade de construir um processo de apropriação de resultados na área materno-infantil, que é uma das metas ali, uso de ferramentas, o município que tem experiência pode disponibilizar um técnico que vá lá no município que está com dificuldade, junto com a regional, troca experiência, se divide. Então, é possível a gente fazer uma grande rede de solidariedade a partir desse processo de monitoramento e efetivamente acompanhar resultado. Se algum de vocês já acompanhou as reuniões anuais que se faz para monitoramento dos indicadores do Pacto de Gestão, vocês vão ver isso. É muito sofrido a gente chegar num processo de monitoramento e dizer assim, eu não consegui porque faltou apoio não sei de quem, faltou recurso disso ou daquilo, a minha equipe se desestruturou no meio do processo, ou porque ninguém foi lá discutir com a gente. Só que essa avaliação feita um ano depois, a gente não volta mais atrás, ela só serve para a gente pensar o futuro. Se eu faço durante o processo uma rotina de monitoramento, de acompanhamento, ela mensal, me permite ter a crítica e de buscar ajuda. Nem sempre a gente vai ter a condição objetiva dentro da própria equipe de saúde ou dentro do município para solucionar as dificuldades que a gente está enfrentando para que aquele resultado seja alcançado. Mas junto com os demais municípios, com a regional e o nível central, a gente pode interferir e aí sim, ao final de um ano, a gente conseguir, nas 12 avaliações mensais, nas 3 avaliações quadrimestrais, superar limitações e aquilo que o Wallace falou, a expectativa que a gente tem é que todo mundo chegue ao final alinhado e vocês vão de convir que algumas metas que a gente colocou para o primeiro ano, muitos municípios já até cumpriram, estão na posição a cavalheiro. Só que o que a gente precisa é maior homogeneidade no sistema estadual de saúde. É que todo mundo efetivamente tenha territorialização, uma cobertura integral de agentes comunitários fazendo a articulação da equipe com a comunidade, que todo mundo se aproprie de ferramentas de trabalho que permitem acompanhamento e busca de resultado na atenção primária de forma igual.
Então aí sim a gente pode partir nos próximos anos, para algumas metas mais de resultado finalístico. A gente poderia, né, pensando nos próximos anos de pactuação de metas, estar definindo para os principais problemas de saúde que a gente quer enfrentar na rede de atenção materna infantil, saúde mental, ou urgência e emergência, a gente pactuar metas já de resultado a partir da consolidação dessa cultura de monitoramento e de processo de trabalho integrado. Então nós estamos iniciando um exercício, né? É importante disseminar essa Gente, a gente tinha perdido a conexão por um momentinho aqui, mas já retornou. Eu estava só concluindo falando da importância, então, da gente consolidar, né, em toda essa cadeia aqui o processo de monitoramento para a gente construir uma cultura nova. E isso implica em muito método de todo mundo, né? E esse é um papel que a equipe de nível central da Secretaria vai cumprir intensamente ao longo desse ano. O Wallace não citou, mas já aconteceram 4 reuniões regionais, ou eu não ouvi, né? Mas depois ele pode descrever para vocês. Nas 4 regiões de saúde, a gente já fez reuniões depois da publicação dos termos de adesão para discutir essa rotina de monitoramento. E ela vai se consolidando com a implantação das equipes e com as primeiras reuniões que vão acontecer quadrimestrais nos próximos meses. E a gente vai insistir muito para que todo mundo esteja integrado nesse processo, né? Cada profissional que está na ponta, quem está no monitoramento municipal e as equipes regionais. Pessoal, então, eu tô fora aqui, eu não estou aparecendo. Não tem problema não, só para a gente teve alguns probleminhas técnicos, mas quando é ao vivo é assim mesmo, né? A gente tem alguma dificuldade. Então a gente teve a participação do Francisco e do Wallace, tá ouvindo? Então, não está aparecendo a minha imagem, mas só para encerrar mesmo a nossa conversa aqui inicial sobre PCAPs, certamente nós vamos ter que voltar nesse tema. Como eu coloquei ali no chat, que tem a possibilidade de a gente discutir também processos de trabalho, não só questões clínicas. Então que vocês usem o telesaúde bastante, né? Tem várias possibilidades que ele tem disponível. Então é um assunto que ele não está dissociado da clínica, né?
Então, mandem temas, sugestões e entrem na página, na seção de consultorias, né, de serviços, como eu coloquei ali no chat. E vamos continuar participando. Eu gostei muito da participação do pessoal, foi uma das webs com maior número de pessoas. E lembrando que vai ficar gravado. Quem não teve oportunidade de acompanhar com um som legal, né, um som um pouquinho de dificuldade, isso vai ficar gravado com a qualidade melhor e vocês podem assistir posteriormente. Então eu agradeço a presença do Francisco, do Chiquinho, do apoio aqui sempre constante da Ana e do Felipe. Então, obrigado e até a próxima, que é daqui a 15 dias, sobre detecção precoce de câncer infantil. Ok? Até a próxima.